Olá, estamos começando mais uma edição do Histórias Reais, o nosso podcast de vidas inspiradoras. Eu sou Luciana Avelino. Oi, gente, eu sou Flávia Presotti. Como a Lu disse, aqui só tem histórias inspiradoras. E hoje, para tratar do nosso tema, o segredo das mulheres executivas, nós vamos deixar ainda um spoilerzinho, porque antes eu tenho um tanto de recadinho para dar, mas nós temos aqui na mesa duas mulheres para lá de excepcional, não é isso, Lu? Convidadas super especiais, Flávia. Executivas notas 1000, não são? Uhum. E elas vão contar pra gente aqui o segredo da vida delas, não vai? Vamos E vai sim. ser legal? Eu Super. acho que, gente, vocês vão se encantar com essas duas convidadas. Mas antes de eu chegar nas nossas convidadas, a gente dar boas-vindas a elas, eu queria dizer para vocês o seguinte: nós estamos aqui no YouTube. Para quem está aqui nos seguindo no YouTube, é só apertar o sininho, colocar o inscrever e a notificação. Por quê, gente? Porque fazendo isso, todos os nossos episódios que forem subindo durante o mês vai chegar no Instagram de vocês, no celular de vocês, sem vocês fazerem esforço. Mas lembra que vocês precisam fazer isso, tá? Nós estamos também no Podcast Apple, no Spotify e na Deezer. E também no TikTok e no Instagram como Histórias Reais com 2 S. E no Instagram, vocês podem acessar todos os episódios, né? Que vão estar lá em na todos bio, né? os canais. Na bio, vai corre dar lá na bio. acesso com Ou todos seja, os estou com canais. dificuldade, Flávia, né, de entrar lá no YouTube, me inscrever, assinar, apertar o sininho e marcar o todos. Nossa, Flávia, você falou demais. Não tem problema, gente. Vai lá no Histórias Reais, com 2 S, no Instagram, que todo mundo hoje tem Instagram. E assiste todos os Vai episódios lá, passados. Exatamente. Se inscreve lá no nosso canal do Instagram. E aí você pode ir lá na bio, apertar lá e vai encontrar as formas de ver o nosso podcast. Ok? E vamos ao tema? Então, pessoal, hoje, para falar sobre o segredo das mulheres executivas, né, que o nosso tema aqui é qual é o segredo da mulher executiva, nós convidamos aqui 2 executivas nota 1000. Mulheres porreta, gente, aquelas mulheres que influenciam, que faz a diferença na vida de outras mulheres, que faz a diferença na empresa em que trabalha ou que trabalhou, e que deixa um legado, porque nós não estamos aqui de passagem, né? Na verdade, nós não estamos aqui de passagem. Eu acho que todos nós seres humanos, estamos aqui para deixar algo. E o Histórias Reais tem esse propósito, trazer algo de inspirador para vocês que estão aí nos assistindo. Então, gente, olha aqui quem está aqui hoje com a gente. Nós estamos com a Simone Aze, que é executiva, é advogada, é ex-gerente jurídica de multinacional de mineração, é fotógrafa de janelas. Depois nós vamos entender o que é isso. O que é isso? Fotógrafas de janelas, você já deve estar... Já gostei. Né? E escritora intuitiva. Ela acabou, inclusive, de lançar um livro, que nós também vamos comentar aqui sobre o livro dela, que chama Relatos de uma Executiva. E quem é a outra, Lu? Tárcia Gonzalez, que é dona da sua própria carreira desde os 16 anos, quando ela começou a trabalhar na empresa familiar, a Transpes, né, que é uma das maiores transportadoras do país. É verdade. Ela é psicóloga comportamental e ela tem 30 anos de experiência na área. É verdade. E ela é autora do livro Apaixonados pelo Brasil, Onde Estão. Gente, esse podcast tá chique demais. Histórias reais com 2 autoras, 2 escritoras. 3, né, Lucas? Você também é. Ih, gente, sobre. Aliás, sobre, acho que eu vou ter que andar mais de moto. Você fez um combinado comigo. Ixi, pronto. Meninas, sejam muito bem-vindas. Muito obrigada. Prazer estar com vocês aqui. Mas o combinado eu fiz mesmo. Pode falar, Simone, qual foi o combinado? Não, quando a Flávia soube que eu escrevi o livro, ela falou: Simone, eu tenho tanta história bacana para contar. Eu falei: Flávia, o que você está esperando? Eu te desafio.
E ela aí, aceitou o Ela desafio? foi a quarta. Ela aceitou o desafio. Então, eu tô aguardando, hein? Uma das formas da gente contar histórias é o Histórias Reais. Eu já tô lá na frente, eu tô mais online, eu tô mais na linha mais Então foi da bom você ter atualidade. falado. Mas desse o desafio Tá do, vendo? Foi ótimo. Tá vendo? do Eu- impresso é interessante. Eu quero acrescentar uma coisa, porque tudo na vida é como você aceita esse desafio. Porque eu só sou escritora de um livro porque eu fui desafiada um dia. Você sabe por quem? Pronto, Tá tô vendo? perdida. Você sabe Vou por ter que quem? botar deadline. Tá pela vendo? Luciana. Pela Luciana, Olha, minha ai, grande gente, Nós só inspiradora. invertemos aqui. Olha isso. Ah, Eu não. nem tinha ideia dessa legal. capacidade. Então, eu acho que a gente tem que estar sempre aberto a correr riscos, né? E para isso, você tem que se abrir para a vida. Olha, e correr risco é uma coisa que eu gosto, tá? Agora, eu digo o seguinte, meu pai tem uma frase que eu gosto muito, que é risco foi feito para correr, decisão para ser tomada. Eu só preciso tomar minha decisão aqui de escrever o livro, porque o desafio já foi dado, Já foi aceito. já foi aceito. O risco ela já sabe que ela tem. Vocês me ajudam a achar o tema? Coragem, Flávia, não te falta. Porque se tem uma mulher corajosa, é a E Flávia. riscos estão na pauta das mulheres executivas? Sempre. Sempre, porque exatamente cada hora que você é desafiado, você tem que pesar na balança qual o tamanho do risco que você está disposto a tomar, né? Então, para você ter sucesso, você precisa de saber analisar os prós e os contras para entender se você tem a capacidade e as competências para chegar lá. Então, a gente tem que deixar o ego de lado, a gente tem que entender os nossos valores, os nossos talentos e a gente conseguir chegar onde a gente determinou. Você concorda com Perfeito. isso? Não, se você não souber o tamanho do risco, a sua decisão é errada. Então, tem que estar claro para toda a diretoria, presidência, para a empresa, quais são todos os riscos, porque aí a decisão é tomada considerando todos os pontos, né? É Darcy? verdade. E principalmente os orçamentos, né? Porque a gente precisa de estar muito atento às questões políticas, às questões da própria empresa, do mercado. Então, cada decisão não é só o risco do que você é capaz da sua competência, mas engloba tudo à sua volta. Então, a gente tem que estar 360 o tempo todo ligado. E por isso que falam que as mulheres executivas têm esse potencial diferente dos homens, né? Porque nós conseguimos olhar para todos os ângulos. E como que vocês duas definem sucesso para uma mulher executiva? O que é o sucesso? Eu pra acho você, que tá? isso Assim, pra você, define, Simone. eu acho que isso define o sucesso não é para a mulher executiva, acho que é para qualquer escolha, né? Qualquer gênero. Eu acho que isso é importante a gente falar. Porque quando a gente levanta a bandeira de falar assim, para a mulher, você já começa a falar das dificuldades que você tem. E hoje em dia todo mundo tem dificuldade no mundo corporativo. A mulher, o trans, enfim, né? Os próprios homens, dependendo das suas escolhas pessoais. Agora, para nós mulheres, que às vezes temos filhos, optamos pela carreira também da família, de mãe, né? Você tem que abrir mão de algumas coisas que os homens não têm. Então, eu acho que o sucesso é você saber equilibrar tudo isso e você saber aonde você quer chegar, de que forma você quer chegar. E se encontrar aberta para poder buscar as competências necessárias. Porque nós estamos o tempo todo em mudança. E nessa era de tanta inovação, qualquer executivo ele precisa de estar pronto para poder tomar um certo lugar. Então, a gente tem que estar pronto para olhar para o futuro. Então, sucesso é você saber estar onde você está, aberto a lidar com o outro, saber liderar e saber entender o todo. Aí você vai conseguir tomar decisões assertivas e chegar de um ponto a outro, naquilo que você escolheu. E você, Simone, como é que você vê essa questão do sucesso? Eu concordo com a Tárcia, exatamente o que ela falou, e eu acrescentaria a questão do coletivo. Para mim, o sucesso é quando você deixa de pensar no seu sucesso e a sua capacidade como executivo de decisão abrange um coletivo de forma positiva para a maioria. Do todo. É É democrático, né? Então, quando você tem a consciência, e eu demandei um tempo para aprender isso, eu acho que a maturidade te leva um pouco, uma certa vivência que te leva a isso, a ver que você não tem que preocupar só com você, com o seu sucesso. O seu sucesso fica maior
quando você vai com a equipe, com o conjunto. O coletivo, gente, é muito importante. Até porque ninguém faz nada sozinho, né, gente? Se Exatamente. você tem uma competência, a Tássia tem outra, eu tenho outra, ela tem União, outra. né? Essa associação, essa união, ela faz muita diferença lá na ponta, né? Faz, porque Na entrega do resultado. O coletivo vai ajudar em muito do que a Tárcia falou. Que é essa questão, por exemplo, quando você tem uma rede de apoio, você consegue equilibrar melhor a sua vida fora do trabalho e dentro do trabalho. Então, todo o coletivo, dentro e fora da empresa, te ajuda a ser um executivo melhor. De sucesso, Gente, verdade. e o que é ser mulher em ambientes corporativos? Porque ambas, né, Lu, tem a história aí de trabalhar em empresas com um ambiente muito mais masculino. E não só isso, ambas estavam em posições de destaque, em posições de comando. Como que vocês eram vistas, né, pelos seus, né, Liderados. pelos seus liderados. E pelos subordinados também. Pelos né? subordinados, Pelos né? dois. Eu uso a palavra liderados, né? Porque subordinados eu acho que já ficou lá atrás, Ruim, né? Já né? tá. Não existe mais isso, É né? bom que aqui no podcast a gente aprende Nós- todo dia com vocês. Muito obrigada. Eu acredito, e no meu livro eu falo muito sobre isso, né? Sobre a diferença entre líderes e herdeiros. Porque herdeiro é todo aquele que fica esperando uma ordem, né? Fala assim, para que caminho que eu faço, para onde que eu vou? Eu vou ver com o meu chefe. Eu vou ver com o meu pai. Eu vou ver com não sei o quê. O líder, não. O líder, ele é um sucessor nato. Ele já sabe, ele encontra algo pronto e ele já chega com uma solução, 2 ou 3 ou 4 ou 5. Mas é possível se formar um líder também. Eu acredito que todos nós somos líderes em alguma coisa. O que é ser líder? É você ser muito bom naquilo que você escolhe. Então, ou seja, se eu tenho na minha mesa, né, de executivos alguém muito bom na área de inovação, de tecnologia, que pode ser um jovem que tem uma experiência de vida menor do que a minha, mas tem uma experiência técnica maior do que a minha. Então, eu tenho que ter a humildade de entender assim, ele é líder nisso. Então, deixa eu trazer ele para cá, para perto, para ele participar dessa decisão. Então, ser um líder democrático hoje é o maior desafio, porque a maior parte dos gestores, vamos colocar assim, de 50 anos atrás, eu estou com 54, entre hoje, que estão entre 50 e 60 anos... Você está nativa ainda, né? Ao eu contrário hoje... da Simone, que aposentou, né? Não, eu sou como conselheira agora, né? Tá. Mas vamos supor que a pessoa que está nativa, né, nessa faixa etária de 50 a 60, ainda existe uma dificuldade muito grande de ser um líder, independente do sexo, centralizador ou democrático. Entendeu? Porque no passado, lá atrás, vamos falar de 30 anos atrás, tinha um ditado o seguinte, quem manda quem pode, obedece quem tem juízo. E era assim que funcionava. Centralizava tudo. Então, ou seja, o dono da empresa, o chefe, né, era tudo isso. Era quem mandava nas decisões. E isso era muito difícil, porque o líder se tornava um líder solitário, era difícil tomar decisões. E sobrecarregado. Mas na questão, assim, de trabalhar em ambientes mais masculinos, aí para Simone, que principalmente mineração, né, Simone? Você vem de mineração. Como que é isso? Lidar com homens o tempo inteiro e você uma menina desse tamanho, Exatamente. baixinha, 1,5 metros. né? Não veio de empresa familiar, ao contrário da Tássia, né? Que teve que construir. Ela já veio, entrou numa empresa familiar, é uma outra história. Você se formou, né? Não tinha uma empresa familiar pronta e teve que entrar ali e conquistar seu espaço do zero. Não é que você não conquistou, conquistou, cresceu. Não, mas uma parte se aqui, colocou. o dela, todos eram masculinos também. Ela era a única mulher, né? Tá, mas como que é isso? Como que é lidar com essa situação de Na dia a verdade, dia? quando eu tinha 12 anos, eu falei lá em casa que eu ia ser advogada. Meu pai quase me deserdou e infartou. Ele falou, minha filha, como é que eu vou te ajudar? Eu vivo no mundo de engenharia, isso não vai dar certo. Então, meu desafio já começou aí. Falei, não, mas eu quero advocacia. E eu sempre lutei para ter os meus estágios, depois montei escritório. Nossa. E eu fui seguindo a carreira. Com 30 anos, eu entrei nessa empresa. E realmente... foi sua avó que te ajudou com um anúncio de jornal, não é isso? Exatamente. Gente, olha. Aí Conta isso aí. foram 180 candidatos para A vozinha 3 vagas. dela leu lá no anúncio, no jornal, não sei qual jornal, mas ligou para você e falou, minha filha, né? Minha filha, tenta lá, porque eu acho que isso aqui está muito parecido com você. Olha isso, eu gente. conto isso no livro. Gente. E aí eu entrei para a empresa, acabei passando, deu tudo certo. Só que eu soube depois que quando eu entrei, houve uma rejeição de alguns em me contratar.
Por ser mulher, nova. Vai durar que nem E- 10 dias, né? E aí fizeram uma aposta. Não. Ela vai durar 3 meses. Entendi. E os números foram invertidos, né? Eu fiquei quase 30 anos. Você Empresa. entrou e Uma aposentou única. lá, né? Foi. 30 anos. Foi. Gente, mas eu preciso dizer também o seguinte, que isso foi há 30 anos atrás e que a empresa foi mudando também muito com o tempo. Eu tenho convicção que hoje esse tipo de situação não aconteceria mais. Então, eu preciso ser justa em relação a isso. Legal isso. Não. Ainda mais uma empresa que tem ação em bolsa multinacional, ela sabe que se ela não acompanhar os tempos e se ela não evoluir com essa questão de gênero, diversidade e todos esses pontos, ela vai sumir, ela vai acabar, porque hoje não existe sem isso. Mas voltando à questão do mundo masculino, Mas às vezes realmente- existe o preconceito masculino de um ou outro que tem aquilo arraizado dentro dele, né? Não, E isso- aí, lidar com isso isso? é fato. Você Tem vai encontrar isso em qualquer empresa, em qualquer Sociedade. situação, qualquer Mas sociedade. havia um desconforto das É. pessoas receberem ordens de isso? Você sentia? Isso que eu queria saber de vocês. A minha equipe direta sempre foi muito tranquila, a equipe direta. Mas a equipe, eles estavam ligados a mim, então era uma coisa mais tranquila. Às vezes, o mais difícil realmente era uma reunião, onde só tinha 20 homens e eu. Eu já fiz reunião com 40 homens e eu. Quando reuniam todos os executivos, já aconteceu de eu ser a única. Então, assim, E as viagens? Porque Não, mas aí, a o que, executiva que você também é, sentia? pois é. O que, que você sentia nessas reuniões que tinha uma certa... Um gente, climão? sempre que é? vai ter... Climão? ué. O que é climão? o que é climão? Pois é, De explica ser aí. assim, uma coisa... Um incômodo. Um incômodo. Incômodo. Para algumas pessoas, nós vamos ser sempre um incômodo, mas eu vejo isso como exceção. Hoje eu não vejo como maioria de forma alguma. E é claro que eu tive incômodos, e é claro que a gente vive situações. Só que eu tinha uma vantagem, né, gente? O advogado, ele é treinado, ele sabe lidar em audiência, sabe lidar com Sabe as gerir pessoas. conflitos, né? Não, Jogo você de negociava cintura. aquilo ali, em vez, às vezes, de ir para o embate, você conquistava. Agora, às vezes, era necessário ir para o embate. Então, dependia da situação e sempre vai acontecer, porque isso ainda é uma realidade. Mas eu não tive grandes problemas em relação a isso, não. Eu tenho que ser muito Justa. verdadeira. Eu não sei se foi sorte, se foi a minha forma, Seu mas jeito. eu não tive situações assim terríveis de passar um aperto muito grande em relação a isso. E tem mais, sempre tinham aqueles também que percebiam a situação e se uniam para me ajudar. Eu sempre tive apoio. Mas de homens? Sempre de homens, né? De homens. E eu falo no livro, inclusive, que tardiamente eu dei atenção às mulheres na empresa. Porque realmente eram poucas. Mas depois não, isso foi mudando. E mesmo tendo mudado, eu ainda estava muito preocupada com a minha sobrevivência e não com o coletivo. Depois que eu percebi o quanto é importante estar junto das mulheres e que juntas a gente faz muito. Vocês Isso. acreditam em sororidade? Eu não tenho dúvida disso, não. Eu não tenho dúvida. Eu E acho. você? Eu também não, mas assim, dentro de uma empresa familiar, a situação é muito diferente. Até para você chegar a começar a trabalhar, né, dentro de uma empresa masculina, aonde você é a única mulher na família, aonde você, vamos dizer, você tem que fazer uma escolha, né, não foi um convite feito. Então, assim, você tem que fazer uma escolha, você tem que falar o porquê você está ali. Então, eu fui passando por todas as provas. Eu nunca tive o que ela teve, que foi apoio, ao contrário. Eu era desafiada o tempo todo. E isso fazia com que eu me sentisse mais forte, porque, assim, eu tenho que provar. E da onde que vem isso? Né? Nossa necessidade humana de ser aceito. Todo mundo quer ser amado. Então, durante muito tempo, eu vi isso como uma dor. Mas essa dor, eu consegui transformar ela em força.
Porque eu tinha duas opções, eu falo, né? Ou eu corria para casa, enfiava debaixo da cama e passava o resto da vida chorando, Eu cresci. né? Ou eu crescia. Uhum. E eu não tinha um ambiente que me colaborasse com esse crescimento. Eu ouvi de todas as coisas, de pessoas de todos os tipos, até de pessoas próximas, que era para eu desistir. Então, assim, eu era colocada à prova constantemente. E aí, isso me tornou uma pessoa muito diferente E do mais que... forte, né, Tassi? junto com a força vem outras coisas É. também, Uhum. né? Vem a dificuldade, às vezes, do sentir, vem também a dureza, né? Você se torna uma pessoa muito mais racional. Ou você se deprime com aquela frustração que você está tendo ali da não aceitação, ou então você busca dentro de você uma forma de lidar com isso. E eu busquei a racionalização. Então, eu racionalizei minha vida. Vamos pensar aqui. Tudo meu era estratégia, marketing, de que forma que eu vou alcançar isso. É um jogo de xadrez o tempo todo. E você começa a viver uma vida, entendeu? Muito diferente do que seria o natural. E você vai lá se colocando naquela forma para você alcançar aquilo que você deseja. E a vida vira um completo jogo. Que é isso mesmo, né? A vida é um palco, né? A gente está aqui o tempo todo mudando vamos dizer, mudando os chapéus ou mudando as máscaras. E você vai criando uma máscara daquela pessoa que você quer ser. E às vezes você se confunde, né? Quem sou eu? E eu vivi isso até os meus 40 anos. E eu ganhei muita coisa no reconhecimento profissional, sim, mas eu também perdi muitas outras coisas O que, por exemplo? nas relações pessoais. Por exemplo, eu trabalhava 12 horas, era o mínimo, né? Então, eu não tinha muito tempo para poder viver muitas coisas que eu poderia estar vivendo como mulher na minha juventude. Então, a minha vida se resumia em cuidar dos meus filhos. Você tem quantos? 2 filhos. E eu me separei logo depois que minha filha nasceu. Você teve eles nova? Tive. Isso foi Muito nova. Foi uma alegria, né? Porque se eu não tivesse tido nova, talvez eu não tivesse tido tempo para ter você filho. Teve o primeiro? O primeiro tive com 17. Com 17. Então, 17 Pois é, para mas 18. não foi uma dificuldade a mais conciliar essa carreira? Não, porque é o seguinte, eu comecei na minha carreira como aprendiz na época, ainda com 13, 14 anos. Então, o meu pai era um homem que veio muito humilde, né? Era caminhoneiro, e ele veio de uma pós-guerra, né? Ele veio para o Brasil depois da Guerra Civil da Espanha, fugir do navio. Então, ele se casa com a minha mãe, tem 3 filhos, e nós fomos criados como soldados mesmo, né? Para poder ajudar e colaborar. A gente não tinha opção. Você quer ser o quê? Isso eu nunca ouvi na vida, né? Uhum. Então, você vai para a escola, acaba de almoçar, ajuda a sua mãe, você faz alguma coisa, depois você vai para a empresa. São quantos filhos? São 3. Então, o crescer e ir para a empresa, ajudar, nem que seja a arrumar um arquivo, servir um café, você estar ali presente no negócio era uma continuação do lar. Entendeu? Então, a empresa era pequena e eu, ainda menina, eu ia para a empresa depois da escola, né? Então, de manhã eu ia para a aula, voltava e eu ia para a empresa, às vezes 2 vezes, às vezes 3 vezes por semana, depois todos os dias, ou na hora que precisasse, para fazer alguma coisa. Então, conviver no dia a dia do negócio. Então, como você começa aquilo a fazer parte da sua vida. Aí eu falo assim, bom, e agora? Onde que eu me encaixo? O que eu posso ajudar e de que forma eu posso colaborar? E aí foi assim que eu comecei. Mas tem uma coisa que eu acho que tem a ver com personalidade. Tudo que você enfrentou e que você passou é nada fácil. Eu acho que se você não tivesse uma personalidade forte também, eu acho que você buscaria outros caminhos. Com certeza eu estava chorando debaixo da cama. Exatamente. Eu acho que personalidade é uma coisa também que ajuda muito no mundo executivo. Isso. Porque você cria um líder, sim, mas você tem que ter um certo perfil. Porque tem certas decisões, às vezes, que não agradam todo mundo, que é muito difícil de tomar. Que tipo de perfil, por exemplo, você define? Essa é uma discussão interessante, porque eu também, como psicóloga, sempre defendi que o líder é inato. Você já nasce com esse perfil de líder, que não existe problema nenhum A gente lê muito sobre isso, né? Eu não sei se realmente é isso. Você como psicóloga
para mim, né, dentro do que eu acredito, você tem traços... Competências. Você tem traços de personalidade que você já se destaca. Você pega, por exemplo, uma turma de crianças de 5 anos, você começa a observar essas crianças ali, você vai ver qual é que tem iniciativa, qual que fica esperando, qual que... É por isso que eu verdade. falei, a você personalidade. se Ela definiu bem a personalidade. Você tem que ter a personalidade. E no seu caso, Simone, por exemplo, você também, ao contrário da Tássia, você veio de família também humilde, não é isso? Mas não teve filho. A minha família sempre foi classe média, sempre foi, assim, muito tranquilo, mas a gente tinha cada um que procurar o seu trabalho e vencer na vida também, de alguma forma. E, como eu disse, eu escolhi a advocacia diferente de toda a família. E tive que correr atrás disso. Agora, não ter filhos, eu contei para vocês que aos 12 anos eu falei que eu ia ser advogada. Desde cedo, você já sabia o que com 12 queria. também eu falei que eu não ia ter filhos. Você decidiu, isso? é uma Ela fez uma personalidade, escolha. uma escolha. Eu, quando eu casei, eu falei com meu marido, falei, eu não vou ter filhos. Acho até que ele pensou que eu ia mudar de ideia, mas Você não foi o caso. decidida, então, Eu você já nunca sabia? quis ter filhos, nunca tive queria? vontade de ter filhos. Isso é muito bacana, E, né? por exemplo, na Agora, carreira de mas eu sempre fui executivas, muito maternal. Eu sou apaixonada com os meus sobrinhos, adoro criança, eu preciso deixar isso também. Mas eu tô boba que com 12 anos você já sabia o que interessante, você né? queria. Imagina eu com 12 anos. Eu sabia. Mas aqui, com 17, eu com 17 já contei isso aqui no podcast. Eu ia pras baladas, eu sabia o que eu queria. Você lembra contando essa história? Os carinhas chegavam perto de mim pra paquerar e as minhas amigas falavam, a Flávia é louca. Aí eu perguntava, nunca o nome primeiro. Perguntava, se você fuma? Você fuma. Você fuma? Por quê? Eu nunca beijei um homem que fuma. Eu não vou beijar. Entendeu? Por quê? Não ia casar com um cara que Era fuma. muito nova para se posicionar, né? Porque Mas aí, 12 anos, 17, 17, né? demais. Agora, da onde que vem isso, né? Olha, Essas escolhas. Eu tinha 3 Vocês são muito perguntas. A precoces. outra pergunta era, você tem filho? não. Eu não queria casar com alguém que tivesse filho. Eu já Entendi. sabia que eu queria Imagina. casar, mas que não tivesse filho. Que tinha que ser só o meu marido comigo. Os filhos tinham que ser só nossos. Inclusive, meu marido teve que fazer vasectomia na sequência do 2º filho. Para eu não correr risco dele ter filho com outra, caso você 12 anos eu tava brincando de boneca. Ver se eu ia pensar o que eu ia fazer e se eu ia querer ter Gente, filho. mas E tem a personalidade terceira, engraçada. gente. Você sabe Mas que eu a nunca terceira brinquei precisa de assistir casinha. podcast. Muito precoce. A minha irmã fala, puxa, eu brincava de casinha com as minhas amigas ou sozinha. Eu porque- adorava bicicleta, gente. Não, sabe o que Eu eu também. gostava? Que loucura. Eu também. Sabe aquela boneca Lala e Lulu? Eu não sei Brincava se de você... boneca também. Eu gostava mas- era do Lulu. Eu pedia a Lala e o Lulu, porque eu falei, mãe, me dá a boneca Lala e o Lulu. Ela falou, graças a Deus, essa menina vai brincar de boneca. Eu larguei a boneca e peguei o Lulu. Então, O meu, vocês lembram da Cecizinha? Bicicleta Cecizinha? Lembro. Que era aquela que Lembro. tinha De cestinha. cestinha. Quem teve cestinha aí? Quem teve bicicleta Eu cestinha? tive. Eu não tive, Eu não. Eu, Eu já queria uma escolhi- Caloi. A BMX. Não, eu Lembra tive. da BMX? Eu escolhi a BMX. Eu tive. Não convenci meu pai. Convenci meu pai a não ter a com cestinha. Lógico, Gente, mas eu sempre gostei de carregar as coisas. Até hoje, Queria mala é um problema, porque eu gosto de levar tudo. Uma bicicleta para poder levar as coisas, eu adorava. É interessante essa visão. Mas, Simone, voltando na pergunta que eu queria te fazer, que é a respeito dessa diferença, né? De ser uma executiva mãe e ser uma executiva que não é mãe. Tem diferença na forma dos subordinados ver vocês, na forma do... Corrija aí, qual que é a palavra mesmo? Liderados. Liderados, dos chefes também. Como é que é isso? Porque... Gente, eu acho que quem fala que não tem diferença, assim, eu não consigo entender isso muito bem, porque é claro que tem. Tá, você teve filho com 17 anos, outro com 25. É claro que o tempo dela foi diferente do meu. Eu saía do trabalho, por mais cansada que eu tivesse, se eu quisesse ir num shopping, ou se eu quisesse, sei lá, dormir Não fazer e não nada. fazer compra e não ou não comer, fazer nada, pezinho pra cima. eu tinha essa opção. É. Então, a questão do tempo, que é uma moeda muito preciosa, com certeza ela usou muito menos para ela para dar para os filhos. Então, não Exatamente. tenho dúvida de tempo. E outra coisa, preocupação. Por mais que você preocupe com o trabalho, ela tinha outras preocupações que eu nunca tive. Gente, é claro que eu preocupo com os pais, com os sobrinhos, com os amigos. A gente preocupa, diferente. mas é diferente. Claro Sua que é cabeça, diferente. né? Querendo- Agora, tem 2 grandes vantagens, eu acho, quem tem filho para quem não tem. Eu acho que vocês aprendem a ouvir, a escutar
Porque o filho, você tem que entender, você tem que conversar, você tem que escutar. E isso é um exercício. É um exercício. Que a Tárcia, por exemplo, começou muito cedo. Ela teve filho com 17 anos. Mas eu vou te dizer uma coisa. Ontem eu estava almoçando com a minha filha e ela me contando um fato que ocorreu com um conhecido e falou assim, mãe, como pode uma mãe e um pai não perceber essa situação? Aí, durante o almoço, eu falei para ela assim, porque é muito mais fácil. Aí ela falou assim, mas não estou entendendo. Por exemplo, mais fácil sou eu que não te dou trabalho. Eu falei assim, não, você me dá muito trabalho. Ela falou assim, mas eu não faço nada de errado. Aí eu falei assim, não, Regina, o negócio de trabalho é o seguinte, tem 2 tipos de trabalho, né? Tem aquele trabalho que é por falta de limite. Porque o pai, a mãe, o líder, ou, né, vamos dizer, colocando dentro da empresa, porque a gente não muda o CNPJ e o CPF, nós somos a mesma pessoa. Quem você é em casa, você replica dentro da sua profissão. Então, assim, esse líder, né, esse pai, essa mãe que não colocou limite, a pessoa vai colher os frutos disso, porque você planta e colhe. Então, se esses filhos estão fazendo esse tipo de coisa, né, que a gente acha que não deveria, é porque eles realmente não tiveram, vamos dizer assim, um núcleo familiar que tivessem ali limites. Agora, quando você é um pai democrático, uma mãe democrática, que deixa as pessoas falarem o que elas desejam ser e não centralizador, façam, você vai fazer o que eu quero. Porque tem pai que faz isso, tem mãe que faz isso, da nossa idade. Sim. Entendeu? É isso que você vai fazer e ponto final, não tem discussão. Então, o que acontece? A pessoa se torna o tempo todo sujeita a alguém que mande ela fazer o que ela tem que fazer. Ou se rebela e começa a fazer um monte de coisa errada. Quando você tem filhos, e eu considero os meus filhos assim, que eu dou para eles a liberdade do diálogo, do feedback, aonde é difícil para minha mãe perguntar para eles assim, e aí, o que vocês acham que eu preciso de melhorar? E eles falam com amor para mim aquilo que eu preciso de melhorar, eu preciso parar e olhar para mim. Eu falo assim, olha, se as pessoas que eu mais amo, que eu mais convivo, acham que eu preciso de melhorar isso, eu tenho que mudar isso. Então, isso é constante. Exatamente isso. Então, ou seja, isso é o ser líder é democrático, é o ser pai democrático, ser mãe democrática. Então, é muito difícil. Mas hoje em dia, não são todos que estão querendo isso. Você falou de líder democrático. Tá delegando para o outro. Deixa eu só completar aqui. Por isso é que eu falo que a escuta, olha para você ver, o exercício que você faz com seus filhos, você leva para o trabalho. Você leva para o trabalho. Então, uma das vantagens é a escuta e a outra é a tolerância, porque você não escolhe como seu filho vem. Ele vem. E às vezes ele vem muito diferente de você. Não, e diferente um do outro da mãe também. Do da pai. mãe, com certeza. E aí, eu acho que você também melhora essa questão de tolerância. Eu tô falando isso com porque... equipe. Exatamente. Isso, tá trazendo eu acho que eu tive, assim, um tempo maior para tentar melhorar a escuta das pessoas, a tolerância com elas, e me penitencio por isso. Então, assim, filho toma tempo e preocupação, mas te ajuda na escuta e na tolerância. Então, como tudo na vida, tem um lado que é mais difícil positivo e tem um lado... Simone, teve uma fala sua aqui que me chamou a atenção com relação às mulheres, a questão de você ter deixado, ou eu fiquei meio perdida aqui com ela, eu queria retomar esse assunto. Você parece que se arrependeu de não ter acolhido as mulheres lá atrás? Como é que é isso? O que realmente aconteceu e como que a gente pode entender essa situação aí? Eu tenho um capítulo aqui do livro sobre isso também. Vou aproveitar e dar um livro para cada uma de vocês. Coisa boa! Obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada. Vamos ler como... E eu também trouxe o meu para carinho. vocês. Opa, olha isso, Bacana. gente, olha. Vamos lá, então vamos fazer propaganda dos livros aqui, ó. Apaixonados Obrigada. pelo Brasil, onde estão. Aí daqui a pouco vou deixar ela responder a minha pergunta e a gente entra para já explicar um pouquinho desse livro aqui. E o Relatos de uma Executiva, tá? E eu também ainda tô curiosa sobre a fotógrafa, não é isso? De janelas. Nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá. Mas vou me contar. responde, como é que é essa questão aí das mulheres aí que você, né, percebeu, né? Que você poderia ter feito mais, acho que é isso. Quando eu entrei para a empresa, eu tinha 30 anos. E o que eu queria era sobreviver. Então, eu estava muito preocupada comigo. Eu queria sobreviver.
E eu precisava estar muito atenta ao meu trabalho, às reuniões, às minhas ações. Eu tinha que preocupar comigo. Quando eu fiquei mais segura e percebi que eu poderia sobreviver, e isso demandou um tempo, aí sim eu comecei a dar ouvidos e a escutar mais as mulheres da minha equipe, a querer mais mulheres na minha equipe, a fazer encontros com mulheres para ouvir as necessidades das mulheres. Mas isso realmente demorou um pouco. Você acha que poderia ter sido antes? Assim? Eu acho o seguinte, talvez se eu tivesse a maturidade de estar atenta a esse coletivo que eu falei logo no início do sucesso. Mas isso tudo tem seu tempo, né? Tem. Mas você tinha poder de contratação? Depois de um tempo, Depois né? de um Porque tempo. eu fui sendo promovida na empresa. Eu entrei como advogada, depois coordenador, depois eu fui galgando, Se aposentou né? com 56 anos. Com 56, como gerente jurídica da mineração. Isso. AngroGold. Isso. Então, assim, realmente, porque faz muita diferença quando você agrega, quando você escuta. Eu mudei muita coisa que eu fiz e eu percebi que eu tomei decisões melhores, escutando as mulheres, entendendo melhor o universo delas, porque o meu universo, inclusive, era muito masculino. Então, eu entendia muito o universo masculino, porque eu vivia nele. Para mim, até hoje, é fácil conviver com muitos homens, porque Você tem mais facilidade de lidar com homens do que com mulheres? Eu vou ser sincera, assim, eu fiquei muita vontade de trabalhar com homens, porque foram 30 anos muito perto deles ali. Diretoria, presidência, os gerentes. E as viagens? Como que eram as viagens? Porque são várias viagens, né, que a executiva faz e no meio de vários homens. E ainda a área de mineração. Eu tô imaginando que... Como é que é isso? Era difícil, você tinha que tomar muitos... Tem algum case, assim, que você conta no livro que é interessante? Tem uma situação que eu conto no livro, que eu até escapei dela, Pode contar aqui pra gente? Pode dar um spoiler? Vou dar um spoiler. Mas aí vocês vão ler o livro, tá? Com certeza. Onde que vende? Onde que tá vendo? E com certeza a Tárcia também já passa por isso. Gente, todas as mulheres, as histórias se repetem. E onde que compra? Onde que compra? diferencinhas. Porque você vai dar o spoiler aí, mas o povo tem que saber onde comprar. Pra ler as outras histórias. Pode comprar na Amazon. Amazon. Ou na livraria Canto do Livro, no Ponteio. Ok. Tá E bom? a história da viagem? E a qual que história é o seguinte. As minas, né, gente? A gente não escolhe onde tem mina, né? Mina é onde o ouro está. Ok. E tem uma cidade no interior de Goiás que eu falo a gente, eu já saí de lá, mas eu ainda falo a gente. A gente tem uma mina e é porque a empresa... né, ficou no coração. Eu sou muito grata, gente, né? É sua vida inteira. 30 anos, né? E aí fomos, teriam que ir, eu acho que 15 executivos para a gente resolver um problema lá. Na última hora, eu tive que ficar porque nós tivemos um problema com o sindicato aqui. E quando dava problema com o sindicato, eu aqui olhava. Então, eu não fui, para minha sorte. Porque nós tivemos um incidente na Vila dos Executivos à noite. Tiveram todos que sair exatamente como estavam. De cueca, de short, sem camisa, descalço, todos. E eu estaria com eles, de camisola, Então descalço. você não viveu tem uma moral isso. da história aí, né? Graças a Você Deus, estaria com eu a sua escapei camisola e seu... dela. Não, porque foram todos pro meio do mato. Olha! Você imagina eu no mato com 15 homens de camisola, eles também, que situação constrangedora. Mas eu acho que tem uma moral da história aí, né? Não levar camisola, né? Levar pijama, né? É por aí. Muito por legal. aí, Flávia. Muito legal. E Agora- você, Tássia? Pode fazer. Não, eu queria A gente saber, entender o assim, livro dela agora, né? essa coisa da competição. O que vocês reparavam, o que vocês viam entre as mulheres, assim, desse mundo corporativo, assim, a competição entre as mulheres, assim? Você sentia, assim? Olha, o que você percebia? É uma realidade. Eu senti isso, sim. Por isso que no primeiro momento você quis, né? Não, na verdade, no primeiro momento eu não enxerguei isso. Eu só enxergava a mim. Eu nem percebi Aquele isso. crescer, né, Eu irmão? só percebi isso quando eu comecei a abrir para conviver. Agora, não é uma coisa que é maioria, gente. É exceção. Mas existe. Existe.
Tem mulheres que realmente, assim como tem homens também, e isso eu acho, eu percebi dos dois lados, não só com mulher, que querem ir como um trator, né, gente? Não querem só ir, eles querem a qualquer preço. E às vezes, para conseguir isso, avacalha o De outro, novo, seja homem personalidade e ou talvez mulher. até caráter, né? A Tássia pode falar como psicóloga. E o que é isso, né, Tássia? Essa coisa da competição da no mundo competição? corporativo. No mundo corporativo... E a coisa do trator, né? De avançar, né? O mundo corporativo, ele é cruel com todos, né? Não só com as mulheres, mas com qualquer um que tiver num cargo à frente do seu. Então, assim, ter uma gestão de pessoas que deixe claro o papel de cada um e qual é a possibilidade de crescimento dentro do seu negócio, para que você possa mudar, isso alivia, deixa, assim, as coisas mais em pratos limpos. Agora, nem toda empresa tem essa gestão de pessoas tão atuante. Então, o que acontece? As pessoas começam a criar pequenos núcleos dentro da empresa aonde existe uma guerra, independente do sexo, tá? Eu, como ela também, trabalhei a maior parte do meu tempo com homens e não tive boas experiências com mulheres. Ao ponto de eu não querer nenhuma secretária mulher. Eu fui, assim, a primeira a ter um assessor que era homem, e na verdade não era homem. Eu escolhi que eu queria trabalhar com um homossexual. Então, eu fiz um processo de seleção há mais ou menos 15 anos atrás para escolher um assessor que fosse homossexual. Então, só poderia se inscrever se fosse assim. Isso estou falando de uma coisa inovadora que eu já fiz há 15 anos atrás. Que nem se falava de tantos tanto problemas, de tantos problemas que eu de tive encaixar. com mulheres dentro da gestão, entendeu? Então, eu acho o seguinte, que a gente tem mulheres e mulheres. E você também tem líderes e líderes. Eu sempre tive uma personalidade forte. É claro que sempre tive. E sempre cobrei aquilo que era acordado. Então, quando uma mulher cobra outra mulher daquilo que foi acordado, que ela não fez a entrega, porque você está num papel já de diretor, você tem que dar resultado. O que a empresa quer saber, no final das contas, é não se você gosta de fulano ou não gosta de fulano, é o quanto que deu aqui na linha final. Então, eu trilhei esse caminho dentro da empresa familiar. Eu passei por todas as áreas, eu fui diretora em 4 áreas diferentes, ao ponto de sair da empresa, entregar o meu cargo quando eu estava no ápice da minha carreira e voltar para instalar a governança corporativa. E eu fiquei 6 anos como presidente do conselho. Então, ou seja, eu era disruptiva, eu era a pessoa que queria impor mudanças. E dentro de uma empresa familiar, ter alguém que faça esse papel é muito difícil. Então, todo mundo virá a cara para você. A sua família vira a cara para você, os executivos viram a cara para você, porque você tira eles da zona de conforto. E quando você tem mulheres na sua equipe que sentem que, poxa vida, ela é foda e eu sou mesmo, ela compete. Ela compete com você ou então ela quer puxar seu tapete. E entendeu? E é uma coisa que o homem não, e é uma coisa que o homem não faz. O homem não fofoca. Mas e mulher livro? fofoca. Como que vê? Mas, e o livro? Eu vou te falar uma coisa. Eu não sei, não. Eu conheço uns bem fofoqueiros bem também, viu, Tarsi? Eu acho que fofoca é assim, aquela Rádio coceirinha peão. que começa, Você e viu? aí vai Olha lá. dando. Não é lenda falar que mulher fofoca mais. Ah, né? eu acho que todo mundo fofoca. Dentro da empresa, a Rádio Peão Domina. É. Gente, e o livro? Como que veio a ideia do seu livro? O que ele resume ali pra gente, rapidamente, onde encontrar? E o seu também, por que veio a ideia do livro, né? É um legado que vocês duas querem deixar? Quer responder primeiro? Bom, vamos lá. Gente, eu nunca pensei em escrever livro, vou ser muito sincera. Eu aposentei, foi uma decisão pessoal, eu queria estar mais perto do meu pai e da minha mãe, por motivos pessoais, e foi uma decisão. E aí, nesse 1 ano, de repente, começou, assim, uma sensação de que eu vivi tanta coisa, e que talvez se eu escrevesse sobre isso, eu pudesse ajudar quem está começando. Porque se eu tivesse essa ajuda no início, algumas dicas, algumas poucas coisas que talvez fizesse diferença na minha maturidade. Talvez eu pudesse ter ajudado as mulheres antes. Talvez eu pudesse ter uma visão mais ampla. A Tárcia falou de cenário. Cenário é tão importante. Essa questão de investimento, de economia, de política. Eu tenho uma pergunta sobre isso também. Depois, se der tempo, a gente vai fazer ainda. Então, eu falei, gente, eu vou fazer relatos diversos sobre situações que eu acho que são importantes e que podem, talvez, ajudar. Se ajudar uma pessoa,
eu tô feliz. Agora, eu descobri outra coisa depois que eu fiz esse livro. Ele é que me ajudou. Gente. É uma forma terapêutica, né? É muito louco. A escrita, ela é terapêutica. Olha, ela me trouxe amigos antigos de volta. E te traz também reviver aquilo que você viu e refazer dentro de você, te traz insights. Me trouxe Sensacional. aqui com vocês. É verdade. Você tá aqui no Histórias Reais porque você escreveu Achei relato uma de coisa executiva. engraçada aqui. Que ela odeia apelido no trabalho. Isso. Eu já sabia dessa, que ela me contou isso. Eu acho isso tão perigoso. Porque o Chama ela de apelido... si, não, que ela sobe nos tamanhos. Não, hoje pode, gente. Hoje eu posso ser si, mas no trabalho, não. E você, Tássia, o que te levou a escrever esse livro? E resume um pouquinho dele pra gente. Bom, o meu livro não foi uma escolha, foi assim, algo que foi acontecendo na minha vida. Depois dos 40, a gente começa a perceber que as pessoas enxergam mais em você, às vezes, os seus talentos do que você próprio. Então, eu sempre gostei de falar e sempre dentro da empresa comecei a fazer palestras, treinamentos. Então, isso foi uma coisa natural que foi vindo com tudo aquilo que eu ia implementando, né? Então, as inovações que eu trazia, tinha que ter alguém para poder falar sobre aquilo que eu estava fazendo. Então, dentro da própria empresa, eu passei a ser aquela pessoa que estava sempre à frente. Então, uma vez, né, a gente estava fazendo uma consultoria e eu era diretora administrativa e financeira, e aí era da Fundação Dom Cabral, eles fizeram todo um diagnóstico da empresa e me convidaram para mudar de cargo. E o cargo, que eu já estava há mais de 12 anos, eles gostariam que eu fosse diretora de marketing. Até então, a gente não tinha um diretor de marketing na companhia. Eu falei assim, mas por que eu ser diretora de marketing? Porque você é a única que sabe falar da empresa. Você é a única que conhece a empresa inteira. Porque eu tinha feito tanta inovação e eu tinha aprofundado tanto nos processos que você é que tem que falar para o cliente exatamente quem é a Transpeça. E eu falei assim, olha, eu fico muito lisonjeada, é um desafio para mim, então vamos estudar marketing, né? Então vamos em frente nessa Você Nesse sabe desafio. falar, tá? Porque não adianta só conhecer, não. Você tem o dom da poder oratória. da Ela tem o oratória. poder da oratória. Porque tem o poder muita da gente oratória. que conhece, que estuda, que estudar é uma coisa, agora ter o dom para E pro falar. marketing, né? Não, Tem- ela tem tem tudo a ver. ela cativa, né? E Ela aí transmite. vamos lá, né? Credibilidade. Com as dificuldades, enfim. Conheço a Lu há muitos anos, né? Desde criança. E aí ela, quando começou na época a fazer o site dela, eu não me lembro exatamente quando, o meu livro eu lancei em 2018, mas em 2017 eu fui chefe secreto do Fantástico, não sei se vocês chegaram a ver. Legal demais. Foi Eu lembro sensacional. disso, eu lembro. Então, eu acho que mais ou menos em 2015 e 2016, foi quando você teve o seu site, ela me convidou para escrever um artigo. E semanal. E aí eu tive uma grande dificuldade, porque falar uma coisa e escrever é outra. De escrever o primeiro artigo, e eu lembro que era sobre as mulheres. E aí eu... Das Das empresas, E aí ambiente corporativo. eu consegui desenvolver aquele texto e foi muito... Então foi a Lu que te colocou no caminho. Não, ela despertou. Ela abriu, despertou. Aí o que aconteceu? Eu comecei a ser convidada para escrever vários artigos. E aí eu comecei a escrever artigos para muitas revistas. E comecei a ser entrevistada. E aqui, acolá, aqui, lá. Aí, de repente... Começou a gostar. Eu comecei a fazer com muita facilidade, né? E os meus textos, eu não entrego para ninguém refazer. Então, sou eu mesma que faço a correção. É claro que eu aceito com toda humildade, às vezes, alguém fazer uma correção, né? Na nossa língua portuguesa. Mas o meu livro, por exemplo, eu escrevi todo na primeira pessoa. E aí, quando eu mandei a uma pessoa que eu contratei fazer correção, ela passou para a terceira. Eu falei assim, o que é isso? O que é isso? Esse livro não é meu. Aí ela falou assim, não, porque tem que escrever na terceira pessoa. Eu falei assim, é regra? Eu não quero escrever na terceira pessoa, eu quero falar com o meu leitor. Na primeira pessoa, muda tudo. Você só vai corrigir o que tiver. Só o português. Só o português. O que pontos. você achar que é interessante. Ou alguma sugestão de alguma palavra que pode ser substituída. Caso contrário, e assim, uma pessoa super famosa e tudo. Eu falei, não faça e ele isso. traz informações como executiva. Não, aí não, né? Aí Porque vou te pedir um pouquinho mais de tempo. Aí o que aconteceu? Aí me fui convidada para o chefe secreto. Na época eu estava como presidente do conselho. E eu era uma das únicas mulheres presidente do conselho numa empresa 100%, né, 99,9% masculina. E aí isso chamou a atenção.
e eu nem imaginava que isso pudesse acontecer. Eu recebo uma ligação do Max Guerin, falando que gostaria que eu fosse a São Paulo para conversar comigo sobre um assunto. Só que eu não sabia qual que é o assunto que era. O que eu imaginei? Eles devem estar querendo algum tipo de patrocínio, porque eu já tinha feito uma campanha de patrocínio anteriormente, na época, quando foi reformado o Mineirão. Então, eu fiz uma dobradinha com a Globo, né? E nós trouxemos e fizemos a inauguração com o Elton John no Mineirão. Aí eu falei assim, e eu era diretora de marketing. Eles devem estar querendo alguma coisa aqui, né? Um patrocínio, alguma coisa. Aí fui eu lá, né? Pastinho debaixo do braço, com aquele tanto de portfólio que a empresa estava fazendo. Aí fui lá, sentei na mesa, eles falaram assim, olha, eu não quero saber nada da Transpetro. Da Transpetro a gente já sabe, eu quero saber de você. Aí eu falei assim, de mim? O que você quer saber de mim? Você quer saber como é que você começou a trabalhar. Olha isso. Aí eu falei assim, aí eu comecei a trabalhar. Aí sabe quando você vai lá no fundo da memória e lembra? E você fazer um outro podcast, né? Histórias Reais 2. Eu lembro que eu comecei a trabalhar porque eu pedi ao meu pai um sapato de salto. Eu era muito grande, eu era apaixonada, eu achava que o sapato de salto era poder, era feminilidade, era mulher, né? E era fazer essa transição da menina para a mulher, eu precisava de um sapato de salto. Olha isso. Eu tinha 13 para 14 anos. Aí eu tava jogando tênis com ele, falei, pai, eu quero muito um sapato de salto. Aí ele falou assim, tudo bem, começa a trabalhar amanhã. Entendeu? Que pai sábio, hein? Então, espanhol, né, gente? Foi isso que mais... A cultura de trabalho foi isso que mais conquistou, assim, o pessoal lá do Fantástico. Aí eu fui convidada, fiz o chefe secreto. E eu já tinha muitos artigos escritos, né? Não só os da Lu, mas eu já tinha aí uma média de mais de 30 artigos. Aí ele chegou para mim e falou assim, Tárcia, você tem que juntar você tudo... Não acredita. Olha aqui, gente, ela tá falando sapato, eu abri sem querer. Do valor do sapato ao valor das pessoas. É verdade. Olha. Sensacional isso aí. Esse livro é um compêndio desses artigos? Não entra nenhum artigo aí. Aí eu fui, terminei o chefe secreto. Eu já conhecia o Dr. Augusto Cury, fui fazer uma mentoria com ele. E aí, no término dessa mentoria, a gente estava naquele ano da saída da Dilma. E eu sempre fui muito política, né? Então, assim, sempre tive essa veia política. E aí, é um livro sociopolítico, porque eu falo das questões das pessoas, né? Da liderança, da gestão da emoção, que é aquilo que eu estava trabalhando com o Dr. Augusto Cury, junto com também o Brasil. O que estava acontecendo com o Brasil naquele momento? Então, por isso a bandeira, né, com o tiro, e a busca de um verdadeiro líder. E isso muito antes do último presidente eleito. Quando? Em 2018. Então, quando eu lancei o livro, eu nem fazia ideia do que ia acontecer com o país. E o que está acontecendo hoje? Super atual. Não está não. Você sabe por quê? Porque agora, esse ano, eu estou lançando ele revisado, com já atualizado e revisado, porque eu preciso fechar esse capítulo. Sim, mas entendeu? Porque a gente teve 4 então, anos aí. Então, esse ano ainda nós vamos ter lançamento. Vamos ter lançamento. Então, vamos voltar aqui no podcast, hein? Vamos ter lançamento. Que vai ser ele para eu encerrar essa história, né? Sociopolítica, que eu acho que é muito importante. Lu, você quer fazer uma última pergunta ou você já quer ir lendo aí? Não. Porque nosso tempo está acabando e tem muita coisa para falar. Pra contar, mas eu né? queria fazer uma pergunta última, porque eu acho que essa pergunta ela é muito importante, a gente não podia deixar de respondê-la aqui. Uma seria a minha, né? Então, ou depois terminar. da sua, seria o conselho, a dica que vocês, né? Uma dica, assim, de ouro que vocês dão para para as pessoas que estão ingressando nesse ambiente corporativo. Para quem está começando, assim. Olha, eu acho que a verdade da pessoa e de tudo é muito precioso. Se você tiver convicção do que você pensa e do que você acha, coloque. Não precisa ser agressivo, não precisa, mas ache um caminho sempre de se posicionar e de colocar os seus pensamentos, porque isso ajuda outras pessoas, dá força para que elas também se posicionem. E isso não é fácil. Não é fácil. Não, falar não é fácil. Falar é difícil. Se posicionar. Falar o que você pensa é difícil. Olha, eu acho que o sucesso, assim, o que eu posso dizer para quem está nos assistindo é que você sabe exatamente os seus limites, né? O do sim e principalmente o do não. Porque aquela história de que tudo tem seu preço não é verdade. Porque o tempo não volta. Então,
Saiba exatamente qual o caminho, o que você quer. E se precisar dizer não, diga sem nenhum problema. Muito, muito maravilhoso. E aí, gente, para a gente terminar, eu quero fazer essa pergunta porque eu acho que ela impacta muito na vida de muitas mulheres. A questão financeira, por exemplo, a Simone com 56 anos, ela conseguiu se aposentar e está aí, né, vivendo, aproveitando a vida com qualidade de vida, viajando muito. Você, né, escrevendo livro, eu tenho certeza que... Tem um capítulo aqui que eu falo disso. De finanças, né? Então eu queria entender o seguinte, essa questão da mulher independente, né? O que ela deve fazer, na opinião de vocês, para poder ter a independência financeira dela, ou pelo menos, né, ela chegar numa certa idade com uma independência que ela possa falar assim, eu consigo agora parar de trabalhar, eu consigo viver, né, com uma carga de trabalho menor, às vezes nem parar de trabalhar, né, como vocês conseguiram. Você ainda trabalha, né, como conselheira. Como é que vocês enxergam isso? Olha, no meu caso, eu até comento isso no livro. Como eu convivia com muito homem, e homem fala muito de investimento, de dinheiro. Então, eu tive esse privilégio de escutar muita coisa muito cedo, e isso me ajudou. Porque, gente, nós não temos nas escolas e nem nas faculdades... Educação financeira. Cadeira que fale sobre isso e nos ensine como cuidar do nosso dinheiro. Porque não é só como fazer dinheiro, não. E outra coisa... Poupar dinheiro não é investir dinheiro. Você tem que criar o hábito de abrir mão de algumas 20%, coisas, guardar. Agora, guardar não é investir. Se você só guardar, você não vai aposentar com 56 anos. Então, eu tive que aprender, e não é difícil, e não precisa muito. É isso que eu falo. As pessoas acham que a palavra livro da Simone. Investimento tem a sensação de que precisa de grandes quantias. Gente, investimento não está ligado a já ser rico ou já ter dinheiro, não. Você investe pouco. Estados Unidos, qualquer pessoa que trabalhe, por mais humilde que seja, ela investe em ação, porque ela é cultural. E eu fui aprendendo com o tempo. E não precisa ser ação, porque a ação às vezes demanda mais tempo. Pode ser outras coisas. E você? Achei muito importante o que ela falou e me lembrei aqui rapidamente do meu irmão mais velho. Um dia, nem sei se ele se lembra disso, mas ele chegou para mim e falou assim, 20% do que você ganha, você não gasta. E eu levei isso à risca, até eu fazer o meu primeiro milhão. Entendeu? Então, assim, isso foi muito importante para mim. Depois, ter esse olhar de investir. Hoje, né, as ações, elas estão mais flexíveis, a gente tem mais acesso, mas, assim, há 40 anos atrás, eu comecei a investir em pequenos imóveis, comprar imóveis que eu tinha condição de estar comprando, às vezes em consórcio. Lembra do consórcio? Claro. Né? A gente fazia consórcio, que era a forma de você guardar o dinheiro, aí o carro era sorteado, você vendia, aí você tinha o dinheiro de uma vez, né? E na época de inflação alta, tudo você ganhava, né? Então, às vezes não tinha condição de fazer um investimento, porque poupança não existia. Mas e a mulher que ganha muito pouquinho? E que fica ali apertada. E é difícil de pagar como que vai guardar para investir. Não, aí tem que saber gastar. Isso é uma inteligência que a gente tem que desenvolver, né? Então, eu acho assim que a mulher, por si só, dependendo da criação, hoje o mundo tem muitas ofertas, a gente quer tanta coisa que todo mundo quer. Eu vejo, às vezes, pessoas que trabalham para mim, que recebem consideravelmente bem, sabe? Assim, um salário hoje de 5, 6 mil reais, tem gente que forma e não tem esse salário. Então, eu tenho pessoas que trabalham para mim e eu vejo elas recebem um salário. Na primeira semana após receber o salário, ela já está comprando uma bolsa, ela está comprando um sapato, ela está colocando... Ela está colocando cílios, sabe aquelas coisas assim que não precisa, desnecessário? Então, ou seja, tudo hoje se tornou mais importante, mais necessário. E tem o contrário também, tem aquela que ganha muito e não consegue nem guardar... E ainda vive endividada, olha, né? Tudo é muito hábito. Então, isso é muito interessante o que você falou, educação financeira. Mas o que realmente, e é a grande maioria, ganha muito pouco e às vezes não dá para pagar a conta, e aí fica difícil falar sobre isso, é difícil mesmo. Mas, dentro do que a Tárcia falou, às vezes você faz trocas e deixa, às vezes, algum sacrifíciozinho, assim, só para você ter alguma reserva para você começar.
E outra coisa, não precisa ser todo mês. Porque no nosso caso, a gente conseguia fazer todo mês. Mas Mas a tem gente quem tem não 10º consegue. terceiro, tem férias. Quem não consegue, quando conseguir, já é uma vitória. Gente, tudo é importante. Nós entrevistamos antes de vocês aqui a Abel, né? Andrade, manicure, passou por violência doméstica. Hoje ela tem 10 lojas vendendo. Você pode saber que ela começou pequenininha, guardando fazendo pouquinho, unha na casa das pessoas. mas ela guardava alguma coisinha e sempre e investia. Porque só guardar, volta a dizer, não adianta. Sim, até montar o primeiro salão, do primeiro salão vai virando empresas, e Com hoje são certeza. 10 É empresas. sensacional, É né? sensacional, né? É sensacional. Então isso mostra que todos nós podemos, né? Nós temos capacidade. É isso, Deixa eu gente, fazer só mais um comentário rapidinho. Claro. Gente, se a gente puder ajudar as nossas meninas, principalmente, por aí esse olhar de números e financeiro, eu acho que pode fazer diferença na vida Sem delas. dúvida. É verdade. Porque a gente não tem o hábito também de olhar para as meninas nesse sentido. Sem dúvida. É. Muito bom, gente. Parabéns. Muito obrigada. Obrigada a você. Foi uma alegria Nossa, enorme estar com alegria vocês. Total. Aqui. Adoramos. Passou muito rápido. Passou. Mas E é é bom, muita gente. história para É. contar, Não é? né? Muita Se história para deixar, contar. a gente briga para falar. Não, e a gente fica aqui, tem Claro. milhões de perguntas aqui, escritas, que eu não usei nenhuma das que estão escritas aqui, na cabeça, né, Lu? É Uhum. isso. Você quer Ó, ler, Lu? Vamos encerrar com Aí a uma gente encerra. poesia aqui da Cecília Meirelles, tá? Não faças de ti um sonho a realizar. Vai. Sem caminho marcado. Tu és o de todos os caminhos. Sê apenas uma presença, invisível presença silenciosa. Todas as coisas esperam a luz, sem dizerem que a esperam, sem saberem que existe. Todas as coisas esperarão por ti, sem te falarem, sem lhes falarem. Nossa, Muito bom. obrigada. Muito Gente, obrigada. mestra. Olha, Muito muito obrigada. obrigada. E aí, pra gente finalizar Maravilhoso. mesmo, eu tenho recadinhos, né, gente? Aí depois eu dou um beijinho pra vocês, um beijinho pra lá, mas os recadinhos a gente não pode deixar de dar. Queremos agradecer aqui, pessoal. A conversa foi muito gostosa, temos que encerrar, mas agradecer aos nossos apoiadores e especiais, né, Lu? São muito especiais, que é a Droga Norte, que tem 50 anos de mercado, que está na região de Contagem e Belo Horizonte, e a Presote Comunicação, que é a minha agência de comunicação corporativa, que está aí há 26 anos no mercado, com trabalho de comunicação corporativa na área de assessoria de imprensa, gestão de crise, imagem e reputação com advogados criminalistas, empresariais, produção de conteúdo e muito mais. É só acessar as nossas redes sociais, o nosso site, e é isso aí. Muito obrigada, nos segue aí no Instagram, Histórias Reais com 2 S, e compartilhe quem gostou, não é isso? Isso mesmo, ó. Beijo. Um beijo e até o Meninas, próximo. muito obrigada. Muito Obrigada, obrigada. Muito obrigada. obrigada.